Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu, no YouTube também, no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando, pessoal, que deixarei na descrição links da minha loja de produtos com descontos exclusivos no Mercado Livre, né? Para quem comprar nos links na descrição receberão descontos e assim estarão contribuindo com o canal, né? Estarão contribuindo com o meu trabalho. E também na descrição Pix, né, para quem quiser fazer doações financeiras voluntárias, pessoal, para deixar muito claro, né, antes que venha alguém falar bobagem, né? Mas enfim, pessoal, é o seguinte, somente os idiotas, pessoal, somente os idiotas não entendem a solitude, né? Porque hoje em dia, tanto a falta de educação quanto a falta de respeito já viraram regra no Brasil. Se tem uma coisa que eu detesto muito, é quem não respeita o meu espaço, cara. É quem não respeita o meu espaço. É quem não respeita o espaço dos outros, cara. Não respeita o espaço do indivíduo. Por quê? Hoje em dia, né, nessa cultura de desrespeito que existe no Brasil, a sociedade acha que pode falar pelos outros, né? Pode interromper o que os outros estão falando, né? É lógico, pessoal, pode interromper com barulhos, enfim, a gente vê inúmeras anomalias hoje em dia, pessoal, muitas anomalias, né? Muitas anomalias, né? Mas enfim, entre elas estaria ali a poluição sonora. Onde o bochileiro não sabe o que é fone de ouvido, né? O vizinho lá bochileiro não sabe o que é fone de ouvido. Todo mundo tem que ouvir a mesma ladainha que ele escuta, né? Todo mundo tem que ser obrigado, né? Quer dizer, o Brasil virou uma terra sem leis, né? Às vezes, mesmo quando você chama as autoridades, não resolve o problema. Tá vendo? A gente tá numa distopia assim, absurda, cara. Absurda, né? É um país sem lei, né? Agora, vai ver se esse tipo de situações esse tipo de situação acontece em outros países. Não acontece por quê? Porque são países mais desenvolvidos, onde o respeito, a perturbação do sossego alheio, isso é levado muito a sério, tá entendendo? Isso é levado muito a sério, isso tem penas graves. Mas aqui no Brasil não, né? O Brasil virou uma bagunça, uma celeura assim, onde propriamente o indivíduo aquele que pensa diferente, acaba passando por situações desagradáveis, né? E está cada vez mais numa sociedade coletivista. O que um faz, outro faz também. É uma sociedade que segue o que está na moda, né? Que é ouvir forró, sertanejo, que é ter um comportamento de perturbar os outros, de fazer barulho com motos, de ostentar, né? E eu não tenho isso comigo, né? Eu não tenho isso comigo. Propriamente, no Brasil se incentiva também muito a cultura da bebedeira, né, pessoal? Bebedeira, né? Quer dizer, tenebroso, né? Quer dizer, a romantização da ressaca, né? É lógico, cada pessoa faz o que quer, né? Mas, hoje em dia, dizer verdades virou um tanto que ofensa, né? Tá entendendo? Não pode dizer, não pode criticar socialmente o que está errado na sociedade, porque senão tu é o errado, né? Tu é o errado, né? O certo mesmo é perturbar os outros, né? O certo mesmo é perturbar os outros,
O certo mesmo é não desvalorizar o silêncio dos outros, porque tem bochileiros que acham que o silêncio é um defeito, é algo assim que é um defeito do indivíduo, só que não, né? O silêncio muitas das vezes é uma estratégia, ainda mais sendo homem nos tempos atuais, né? Porque tem certos assuntos, né, que já foram proibidos pela sociedade para que o homem venha se levantar, que venha se questionar, inclusive, né? Já foram proibidos, né? Que senão tu passa por situações ali desagradáveis, né? Mas é assim que está hoje em dia, né? Se trata de uma sociedade, essa sociedade moderna, que se pauta pela imprensa. Se pauta pela imprensa o tempo todo. A imprensa, a sociedade, acaba aceitando o que a imprensa diz o que ela é. Tá entendendo? É uma sociedade que o tempo todo ali está se moldando pelo que a imprensa diz. O que a imprensa diz é verdade. Acabou. Não tem que ser questionado, né? E já repararam que não existem praticamente estatísticas masculinas na imprensa? O que mais tem é o endeusamento do tal do feminismo, né? Que o tempo todo ali quer descaracterizar o homem. Que repara nisso, né? Isso dificulta muito, pessoal. Dificulta muito, quer queira ou não. Isso dificulta muito no que tange até mesmo a formação de famílias, cara. É isso mesmo, pessoal. Eu sei que hoje em dia está tendo uma queda de natalidade no mundo, né? Isso é um fato, isso já está comprovado, isso já está concretizado, tá entendendo? Isso não está acontecendo somente no Brasil, está acontecendo no mundo. É só vocês verem os níveis que chegaram ali os países asiáticos, né? E logicamente, né, o Estado sempre tende a apresentar soluções assim que não são cabíveis, né? Até mesmo se fala sobre imposto para homem solteiro, né? Como se isso fosse resolver a situação, né? Então, não, tem que impor imposto para homem solteiro, né? Tem que são sempre soluções assim, assim, descabíveis, né, pessoal? Descabíveis que não resultam na equação desse tipo de questão. Acaba que no final das contas o homem acaba que passando por uma vilanização, né? Por uma desumanização, por uma descaracterização. Quer dizer, a masculinidade hoje virou um motivo de piada. Já repararam nisso? Né? Quer dizer, o homem não pode mais exercer. Isso é um privilégio, né? Não, pessoal, não. Porque isso já logo recai naquela falácia, né? De que existe um sistema patriarcal no Brasil e que existe uma dívida histórica do feminismo, né? Não existe isso, pessoal. O homem que está aqui em 2026 não tem que pagar por tempos passados. Isso está errado, cara. Algo de errado não está certo nessa história, né? O homem de 2026 não tem que pagar pelo que aconteceu, o que deixou de acontecer em tempos passados. Se bem que lá em 1950, o que acontecia, pessoal? O que acontecia? Os homens acabavam indo para a guerra enquanto as mulheres ficavam em casa. E dizem que isso é uma escravidão. Dizem que isso
é uma escravidão. Como é que pode uma situação dessa ser escravidão, pessoal? Não faz sentido nenhum, tá entendendo? E propriamente Deus diz que existem, tá lá na Bíblia, existem papéis muito bem delineados para os gêneros, tá entendendo? Agora, eles não estão sendo respeitados. Quem dirá também a figura masculina, né, no Brasil, que ela está sendo o tempo todo desumanizada por conta desse feminismo radical. Então, a única opção que sobrou para o homem hoje em dia é ser solteiro. Ser solteiro, porque muitas das vezes ele pode estar embarcando numa cilada, uma furada, né? Ainda mais com esses tanto de leis misândricas que querem o tempo todo ali, que torna o jogo para o homem completamente desfavorável, desvantajoso, né? Quando eu digo isso, parece que tem gente que interpreta assim: tô indo contra relacionamento. Jamais, não tô indo contra relacionamento, tá entendendo? Não tô indo contra relacionamento, né? Eu sou a favor de relacionamento desde que saudáveis, né? Relacionamento desde que saudável. Agora, o que acontece hoje é uma distopia, né? Onde eu vejo até alguns querendo que o homem tem que ser proibido de ser solteiro, né? Isso é uma distopia, cara. Isso é uma distopia, né? Quer dizer, ser solteiro também não é uma questão de escolha. É lógico, pessoal, por conta das circunstâncias, o homem acaba indo para a solitude porque não tem outra opção. Porque a situação toda leva para o homem ir para esse estado. Mas também não é uma questão de escolha também. Eu entendo que é uma questão de escolha, porque propriamente porque hoje em dia querem quebrar o tempo todo a autoestima do homem, que não querem que ele tenha um autorrespeito por si mesmo, né? Querem desconstruí-lo, né? O que acontece? Isso é uma agenda, é um tiro no pé total, né? Mas enfim, é um tiro no pé total. Assim, o homem sempre tende a defender os seus preceitos tradicionais, né? Mas o mundo moderno sempre tenta descaracterizar esse tipo de situação, né? Então, pessoal, a gente vive tempos muito tenebrosos, o que tange não só essas questões que eu já venho elecando aqui com o tempo, mas também no que tange a liberdade de expressão, né? Porque o caldo bateu no pescoço, né? Porque queriam aprovar essa lei da misoespaçogenia, tá entendendo? O que seria esse PL da misoginia, se não censurar os homens? Mas usaram muito mais o pretexto de que iria prejudicar o feminismo do que propriamente prejudicar as mulheres, do que propriamente censurar / criminalizar os homens. Vocês já viram? Vocês já perceberam isso? Esse que é o ponto, pessoal, né? Então, quer queira ou não, perante a esse feminismo radical, a única opção que sobrou para o homem é ser solteiro, né? Porque hoje em dia está muito difícil até mesmo para se relacionar casualmente, por incrível que pareça, né? Para algumas pessoas podem ver isso aqui, ó, e dizer que o que eu tô falando. Tem gente que fala que eu tô mentindo, não é? Pessoal, eu tô atento à realidade, né? A gente vê que cada vez mais a hipergamia, né? A hipergamia das mulheres tem se elevado, né? Não tem problema, é direito delas. Quer dizer, se elas querem ser exigentes, ok. Se elas querem ser exigentes, ok. Agora, o
ponto é o seguinte, cara. O ponto é o seguinte, isso terá consequências. Isso terá consequências, certo? Propriamente o Brasil é um país muito difícil para se ascender. Principalmente financeiramente, pessoal. Por isso que eu digo que o Brasil não é um país rico. Né? Quem acha que o Brasil é rico, né? Porque não tá tendo uma percepção errônea, tá entendendo? Uma percepção distópica, entendeu? Tendo sempre a me atentar na realidade, né? O que está acontecendo no âmbito econômico, o que está acontecendo ali no âmbito político, porque quer queira ou não, o que acontece no âmbito político acaba refletindo na sociedade, tá entendendo? Né? Então, os governos pelo mundo sempre tendem a ter soluções assim que são descabidas para equacionar a questão da queda de natalidade, né? Mas, pessoal, isso seria, a queda de natalidade seria resultado do empoderamento feminista, né? Agora, a imprensa aqui do Brasil sempre tende a culpar outras questões. Porque tem até portais que dizem que o problema é o homem, né? É o homem, não é o feminismo, não, né? As mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho, não é isso? Né? E elas se dizem independentes e tal, né? Não é o que está acontecendo, né? Tem muitas que dizem que não precisam de homem para nada, né? Mas se os homens não existissem, talvez o mundo estaria em aldeia, não sei não, né? Porque há toda essa cultura contra o homem no Brasil que a gente até estranha, realmente, né? Será que muitas não seriam semideuses? Né? É só um questionamento que eu trago aqui para mesa, né? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Tá? É lógico, pessoal. Tem gente que confunde, né? Uma coisa é você generalizar, outra coisa é você totalizar, certo? Porque tem gente assim, porque tu tá generalizando. A pessoa não sabe o que tá falando, cara. Quando ela fala isso, quando ela diz isso. Uma coisa é você generalizar, outra coisa é você totalizar. Tá entendendo? Tem que saber diferenciar, cara. Vamos pesquisar lá, pô. Vamos pesquisar lá o significado das palavras, pô. E propriamente, né, sempre recai naquela, né? Quando um bochileiro, né, não entende o que tu tá falando, ele tende sempre a te difamar, né? O que é tenebroso hoje em dia, né? É uma parada, assim, tenebrosa, né? Mas convenhamos, né, pessoal? Convenhamos que a situação do homem tem cada vez mais se dificultado. Não é porque esse PL da misoginia não foi aprovado, pessoal, que muitas outras leis não serão aprovadas pela frente, né? Então a situação tem cada vez mais a tendência que cada vez mais se complique, né? Então o que eu costumo dizer é o seguinte, readaptação, tá entendendo? Isso é uma forma de masculinidade, inclusive, né? Diferentemente do que essa sociedade moderna diz, né? Porque sempre tendem a associar a masculinidade a ter muitos bens materiais, né? A esbanjar, a ostentar, não. O que é masculinidade? Se não focar ali na testosterona, focar ali no autoaprimoramento, atingir seus objetivos, né? Adaptação, né? Readaptação, se preciso, né? E logicamente, né, que quando a gente fala sobre isso, idiotas não entendem, né? Idiotas não entendem o que é até mesmo o significado da palavra masculinidade, né? A gente está numa cultura de desvalorização da educação do Brasil, né, pessoal? Então
né? Se você perguntar para a pessoa ali quanto é 7 vezes 7, ela não vai saber te responder, né? Não é querendo desprezar os outros não, mas isso não é querendo passar uma impressão de que eu sou melhor do que os outros não, pessoal. Mas cara, isso é tenebroso, cara. Isso é tenebroso. O analfabetismo funcional no Brasil tem cada vez mais aumentado. Tá entendendo? Tem gente que até se orgulha de ter um analfabeto lá em Brasília hoje em dia, né? Eu acredito que deveria ter qualificação técnica para ser presidente da República, né? Mas enfim, tem gente que interpreta isso como se fosse ofensa, né? Enfim, para vocês terem uma ideia, né? Mas era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Somente os idiotizados mesmo que não entendem o que é masculinidade, o que é solitude, o que é liberdade, né, pessoal? Porque hoje em dia o tempo todo querem tirar esse direito do homem, né? Por agendas, né? Muitas vezes, né, se passa a impressão, né, de que aquela mulher que está solteira lá, né, por conta dessa cultura de empoderamento, né, de feminismo, né, ela é empoderada, né, enquanto o homem ali, o homem solteiro é ressentido, né, Eu já fui chamado dessa forma, né, mas isso não passa de um shame, né, pessoal? Isso não passa de um shame, né? Não passa de um ressentido, não passa de um frustrado e tal, né? Mas quando as mulheres reclamam dos homens, elas não... então elas não são dessa forma, né? Elas estão sendo empoderadas, né? Para vocês verem, né? A distopia que está acontecendo, o que o homem fala tem uma interpretação e o que a mulher fala tem outra diferente, né? Se trata de uma distopia. Ou, pessoal, o que eu costumo dizer assim, ou a gente tem liberdade de expressão, quer dizer, não estou querendo, entendeu? Ou a gente tem liberdade de expressão integrada e restrita, ou se escolhe ter um regime totalitário. Tem que escolher. Porque não é assim não querer censurar numa distopia os homens, achando que vilanizando, difamando, né? Não é assim dessa forma que se resolve, né? É preciso respeitar a liberdade do indivíduo, né? E a gente está cada vez mais numa sociedade coletivista que não respeita o espaço dos outros, que é terrível, que é tenebroso, né? Então, pessoal, tempos muito sombrios para a liberdade de expressão no Brasil, ainda mais sendo um homem, né? Mas era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Valeu, era isso que eu tinha para dizer sobre tal assunto, né? Lembrando, o Pix está na descrição para quem quiser contribuir financeiramente, voluntariamente com o canal, certo, pessoal? Também links envolvendo minha loja no Mercado Livre, também para descontos exclusivos. Valeu, até a próxima.